Antes de entendermos o que é valuation, que nada mais é que uma forma de estimar o valor intrínseco de empresas, precisamos abordar alguns conceitos básicos antes de proceder. E o primeiro conceito é entender qual que é a diferença de lucratividade e geração de caixa, um conceito que parece básico, mas vemos muitas vezes por aí sendo confundido. E aqui a gente vem falando muito a importância de saber para onde o lucro líquido de uma empresa vai, é verdade, mas o mercado também está muito interessado na capacidade de geração de caixa da empresa, dado que é isso que sustenta ou deveria sustentar as suas operações no longo prazo. Vamos olhar aqui algumas situações para entender melhor estes conceitos. Começando por este aqui. Comprei uma caneta por R$ 6 este ano e vendi por R$ 10. Recebi metade desta venda este ano e vou receber a outra metade ano que vem. Pergunta: essa operação gerou lucro ou prejuízo? E essa operação gerou caixa ou drenou caixa no ano da venda? Enquanto você vai pensando, vamos olhando a outra situação também. Comprei uma caneta por R$ 5 ano passado e vendi por R$ 4 este ano. Recebi todo o recurso da venda neste ano. Novamente, essa operação gerou lucro ou prejuízo? E essa operação gerou caixa ou drenou caixa sob a ótica do ano da venda da caneta? Quando a gente pensa um pouquinho, olhando no primeiro exemplo, a gente vê que essa operação gerou lucro, pois eu tive um custo total de R$ 6 e uma receita total de R$ 10, ou seja, um lucro aí de R$ 4. Porém, a gente vê que essa operação drenou caixa no primeiro ano, dado que eu tive um custo de R$ 6, ou seja, um desembolso de caixa de R$ 6 e tive apenas uma entrada de caixa da metade da venda de R$ 5, ou seja, o meu caixa foi negativo em -1. Então este é um exemplo de uma operação rentável, mas que está drenando caixa no momento. E no exemplo da direita é exatamente o oposto. A gente vê que essa operação gerou prejuízo, pois tivemos um custo de R$ 5 no ano passado e uma receita total de 4, ou seja, um prejuízo de -1. Porém, no ano da venda, essa operação gerou caixa, pois a gente recebeu tudo no mesmo ano. Então essa operação, apesar de gerar prejuízo, está gerando R$ 4 de caixa no ano da venda. Por isso é importante ter em mente que é muito diferente a gente falar que uma empresa ela é rentável ou uma empresa é geradora de caixa. Naturalmente, ambos os quesitos são desejáveis e a gente precisa aprender a analisar ambas situações nos nossos investimentos. Agora vamos para outro conceito muito importante, que é entender o que é o valor intrínseco. Valor intrínseco nada mais é que o valor de um ativo financeiro, dado o hipotético conhecimento total sobre suas características. Aqui a gente fala hipotético porque na prática é impossível a gente saber exatamente quais fluxos de caixa um ativo de risco vai gerar durante a sua existência, e também a gente não sabe qual é a taxa de desconto atrelada a esses fluxos. Mas o que estamos falando aqui, em outras palavras, é que o valor intrínseco de qualquer ativo é a soma dos seus fluxos de caixa futuros descontados por uma taxa de desconto que representa o risco de recebimento destes fluxos de caixa. Um exemplo na prática para você tentar estimar o valor intrínseco de uma empresa é utilizar os dividendos projetados desta empresa e descontar eles por uma taxa, por exemplo, um CDI mais um prêmio de risco, dado que aqui taxa de desconto é como se fosse o nosso retorno exigido. Como estamos investindo em um ativo de risco, queremos ganhar mais que o CDI, então por isso que é o CDI, custo e oportunidade do dinheiro, mais um prêmio de risco. E perceba também esses 3 pontinhos, é muito importante. Quando a gente investe numa empresa, a gente assume que ela vai existir por muito tempo, então dificilmente a gente vai conseguir projetar lá na frente qual que vai ser o dividendo do ano 2050, a gente nem sabe se a empresa vai existir. O que a gente costuma fazer é tentar achar uma forma de estimar o valor da perpetuidade. Existem diversas formas de fazer isso,
É bem subjetivo, mas a gente não vai entrar aqui muito em detalhe, pois é um tópico um pouco mais avançado. Então vamos dar um exemplo aí de como a gente precificaria um ativo que vai pagar um dividendo de R$1.000 ano que vem. Vamos supor que vai pagar um dividendo de R$1.000. No tempo 1, a gente entende que o nosso risco, o nosso retorno exigido aqui perante o recebimento deste fluxo é de 10%, então a gente chega num valor intrínseco ou um valor justo dessa empresa de R$909,09. Isso nada mais é que uma matemática muito simples de divisão aqui de R$1.000 por 1,10, chegando nos 909, e perceba aqui que a gente sempre atua com 3 variáveis: quanto de fluxo de caixa vamos receber, quando vamos receber e qual é o risco atrelado a este fluxo. Essa é uma regrinha básica, funciona tanto com ações quanto se você quiser valorar algum ativo de renda fixa, vai seguir sempre essa regrinha quando a gente usa o método de fluxos de caixa descontado, que é uma das formas mais utilizadas no mercado hoje em dia. E agora, entendido esses conceitos, a gente pode passar para o que é valuation. Então, a gente está usando aqui um livro do John Stowe, que a gente recomenda bastante, livro recomendado também pelo CFA Institute, uma das instituições mais renomadas no mercado financeiro. E nesse livro, Stowe diz que valuation é a estimativa de valor de um ativo baseado em variáveis que parecem estar relacionadas com o retorno do investimento futuro, que é mais ou menos o que a gente mostrou anteriormente, em comparação com ativos semelhantes. Aqui ele está falando de modelos de múltiplos que a gente vai mostrar em seguida, e também em estimativas de retorno em caso de processo de liquidação judicial. Aqui ele está falando em modelos baseados em ativos. Então, agora que entendemos que valuation nada mais é que o processo de estimar o valor de um ativo, existem diversas formas de fazer isso. Aqui a gente está dividindo em 3 tipos de modelo que você pode utilizar, sendo o primeiro dele os modelos de valor presente ou discounted cash flow, fluxos de caixa descontados, que é quando projetamos benefícios futuros e depois trazemos a valor presente por uma taxa que reflita o risco, como fizemos aqui no exemplo anterior. Existem os modelos de múltiplos, que funcionam sobre a premissa da lei de preço único, que diz que ativos similares deveriam ser negociados a preços similares. Então a gente combina o preço do ativo com alguma variável fundamental, como lucro e receita, e comparamos com peers ou até com outras alternativas, e a gente pode chegar a conclusões ou estimativas se o preço atual está caro ou se está barato. E por fim, nós temos também os modelos baseados em ativos, que são aqueles nos quais fazemos ajustes no balanço patrimonial de uma empresa, de forma que reflita a situação econômica real da empresa, o que muitas vezes pode ser diferente de como está no balanço. Aqui, muitas vezes, em ativos mais estressados, a discrepância pode ser maior, e aqui também, em tese, depende menos de projeções, o que naturalmente tende a ser algo mais subjetivo. E o livro também traz uma sugestão de processo de valuation, ou seja, qual seria o roteiro ideal para a gente seguir para valorar uma empresa. O primeiro passo é fazer uma análise competitiva e uma análise da indústria, entender a dinâmica de competição dessa indústria, para onde a indústria está indo, para onde esse negócio está indo, seguido por uma análise dos demonstrativos financeiros, verificar qual que é a rentabilidade dessa empresa frente à competição, além de diversos outros indicadores financeiros que podemos extrair dos demonstrativos financeiros. Feito isso, o terceiro passo é a escolha do modelo de valuation mais apropriado para essa empresa. Não existe modelo de valuation perfeito, não é uma ciência exata, existe muita subjetividade quando estamos valorando uma empresa, portanto você precisa adaptar a utilização de modelos para a empresa que você está analisando. Por exemplo, você não pode fazer um modelo de dividendos descontados se a empresa não paga dividendos, não faz sentido. Então este passo é escolher o modelo ou os modelos que fazem mais sentido para esta empresa que você está analisando. Depois de escolhido, o quarto passo é aplicar o ou os modelos, colocar os dados no modelo e você tem ali um resultado que vai te dizer alguma coisa, que leva para o quinto passo, que é interpretar o que você está enxergando e aí então poder tomar uma decisão de investimento.
Lembrando que não é uma ciência exata, existem outras formas de fazer, mas a gente entende que esse roteiro aqui é bem legal de seguir, pois aborda de forma completa todo o processo. Quem quiser se aprofundar mais, a gente recomenda bastante a leitura do livro do John Stowe.